Acho que vamos dar início, né, ao nosso bate-papo. Enquanto isso, Legal. o pessoal vai chegando, vai se ajeitando, vai se aprumando aí no seu conforto em casa, na viagem, enfim, a gente sempre está promovendo nessa quinta-feira, já faz desde outubro, acho, do ano passado, toda quinta-feira a gente traz um profissional, um especialista, um técnico para falar sempre de um assunto voltado para o manejo de árvores, seja em ambiente rural, ambiente urbano, e já passaram aqui vários profissionais gabaritados. Um acabou de entrar aí, que é o Flávio, nosso parceiraço aí da Jardim Arte. Então, a gente sempre, de uma forma ou outra, Rafael, a gente sempre tenta contribuir, né, nesse momentinho aí com uma série de informações, né, com conhecimento, com exemplos, para estar sempre promovendo um trabalho, né, mais correto, mais seguro para o nosso foco principal, que é o manejo de árvores. E hoje nós temos aí a tua presença, que de antemão já te agradeço, né, pelo aceite de estar aqui conosco. Eu sei que, né, a correria é grande. Nós não estamos somente falando com um técnico, mas sim, né, é um empreendedor, um empresário que tem um negócio, né, voltado para a produção de EPIs. E eu queria então te agradecer para estar conosco e compartilhar um pouquinho aí a tua experiência. E eu queria então para a gente já de partida iniciar, eu queria que tu falasse um pouquinho da história aí do Rafael, a história aí da Tecmater, né? Qual foi esse caminho que tu seguiu para estar no dia de hoje como sendo uma referência na confecção, na produção de EPIs para o setor agroflorestal. Ah, legal, legal. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. É uma honra estar participando da live, né, com vocês e também ter o pessoal aí participando. Vou contar um pouquinho, né, da minha história. Meu nome é Rafael Franco. Hoje eu tenho 40 anos. Sou curitibano, nascido e sempre morei aqui, né, em Curitiba. E aí surgiu também aqui da região, né? Ela, ela, ela foi uma empresa, né, que surgiu quando vários sócios, até alguns de outros países, né, virou oportunidade de dar consultoria. E nessas consultorias na área florestal, ali na década de 80, observaram que não havia equipamento de proteção individual para operadores de motosserra. Eles vinham com conceito, principalmente dos países nórdicos, né, de proteção, e aí eles viram essa oportunidade aí de fabricar as vestimentas aí para operador de motosserra. Eles davam muita assistência, né, e muita consultoria aí no manejo florestal, principalmente para a indústria papeleira e de siderurgia. Enfim, a empresa desses sócios, né? Meu pai foi convidado a gerir, né, a empresa, depois, num certo momento, virou sócio, e depois, resumindo a história, acabou adquirindo a empresa, e aí eu, nesse interim, acabei, desde novo, né, assim, participando do dia a dia da empresa, acabei entrando na empresa, né? Meu pai chamava eu e meu irmão, principalmente, para vir trabalhar, ajudar, né? E eu acabei seguindo aí o caminho aí
na parte de gestão. Então, eu fiz administração, né, com ênfase em produção, me formei em 2002 e acabei me especializando numa área que eu conhecia muito pouco, né, que foi marketing. Fiz uma especialização em marketing. A partir daí, a área então de segurança do trabalho acabou, vamos dizer assim, cair de paraquedas, né? Porque não conhecia nada, não tinha nenhuma noção. E hoje, né, eu lido bastante aí com o assunto e por causa da empresa, né, a gente acaba tendo que tá se atualizando, né, principalmente na parte legal, e que hoje faz parte forte aí na questão estratégica da empresa, né? A gente, no passado, tinha uma visão mais ligada à área florestal, tá? Mas a partir de um certo momento a gente acabou direcionando a empresa e fortalecendo, né, a parte da linha de EPI, né, de EPI. Então você vai ver no nosso mix alguns produtos, né, que são acessórios, né, para derrubada, para corte de árvore, e até a gente conhece bastante esse mercado, né? Mas mas aí, um certo momento, a gente acabou se especializando em EPI. Então, é um pouquinho aí da minha história, né? Breve e contando assim, misturando um pouquinho da empresa. Então, a empresa, né? Ela tem 34 anos, ela começou em 86 e esse ano completa 35. Esse ano completa 35 anos. É uma vida inteira, né, de muito trabalho, né, de muito suor derramado, mas a gente tem certeza, eu particularmente, né, eu conheço, né, aí a empresa, tive a chance de estar aí em Piais e realmente é uma referência quando a gente fala em proteção individual para qualquer tipo de trabalhador que desenvolve, né, uma atividade no meio agroflorestal. Mas, Rafael, tá bem bacana, eu acho que sintetizou, né, de maneira bem breve a tua caminhada, né, o início da tua jornada, que começou lá com o teu pai, com os demais sócios, e hoje tu tocando, né, o negócio. E quando a gente fala em motosserra, né, a maioria das vezes, Rafael, a gente não dá muita importância para aquilo que envolve, digamos, todo o processo, né, de uso do equipamento. Muitas vezes a gente só se preocupa no próprio equipamento em si, em adquirir a máquina, né, comprar o melhor equipamento, e às vezes a gente compra equipamento que é inadequado para a nossa atividade, porque a gente não sabe o que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro passo, né, é tu se capacitar, né, receber a capacitação, fazer um treinamento e procurar conhecer o que tu vai trabalhar, para que a partir daí tu realmente vá atrás, né, da ferramenta de trabalho. E aliado à ferramenta de trabalho, né, existe uma série de itens que tu tem que como se fazer um checklist, né? Tem o planejamento da atividade, tem a questão da própria legislação da atividade, e também um ponto extremamente importante, tem o EPI, o nosso equipamento de proteção individual, né? Então tem uma regra que nós temos que seguir, tem uma normativa, né? Uma norma federal, né? Uma norma regulamentadora, a NR6, que estabelece, né? As obrigatoriedades, né, quanto à importação, quanto à fabricação, quanto à confecção, né, quanto aos testes, quanto às aprovações e principalmente os deveres, né, e obrigações do empregador e do empregado. Resumidamente, é isso
é isso que trata. E em várias lives anteriores, até no próprio material que eu coloco aqui no Instagram, que a gente troca sempre uma ideia, a gente sempre tem a preocupação, né, de fazer o uso do IPI do ponto de vista do próprio operador, né, a importância de se fazer o uso. Né? Nem todos levam isso a sério, porque entendem que é um gasto, né, gasto desnecessário. Outra parcela é incômodo, né, causa um desconforto para usar. A gente vai aprofundar isso adiante, mas eu queria saber de ti, tu empresário, né, uma empresa focada na confecção desses materiais, né, qual que é a tua visão para colocar para nós, o pessoal que está aqui conosco, quem vai assistir futuramente. Eu te pergunto, por que usar EPI? Legal, essa é uma pergunta bem importante, né? Eu acho que é o cerne da nossa existência, né? Hoje como empresa. Eu te diria, e respondendo assim rapidamente, né? Eu acho que é uma preocupação com a vida, né? Eu acho que é uma preocupação com a vida. Tá? Quando a gente está preocupado com nós mesmos, né? A pandemia, né? E o EPI se tornou vamos dizer assim, uma palavra aí falada por todos, né? O uso do EPI, né? De proteção contra o risco biológico, né? Que é o vírus. Então, enfim, na minha opinião, né, é uma preocupação nossa com nós mesmos, né? Mais do que uma obrigação legal, né? Se a gente se preocupa conosco, com certeza a gente acaba comprando, né, e vendo o EPI como uma oportunidade de se prolongar a vida, né, de se proteger. Tá? Mas, enfim, a visão, assim, nossa, né, de empresários, né, claro, é sempre prosperar, né, fazer com que a empresa gere mais recurso, né, que a empresa tenha lucratividade. Nessa área, claro, a gente tem que seguir principalmente conceitos técnicos, né? Conceitos técnicos. São produtos muito técnicos, tá? Ligados à proteção, porque e com uma responsabilidade muito grande, né? Assim como um profissional da saúde, né? A área de segurança, ela não sequer uma responsabilidade assim, além daquilo do que a gente imagina. Por quê? Eu te explico, né? Que ó, se você faz um produto, né? Que quando usado você tem um acidente, né? Ele não proteja, né? Ou a lesão, no caso de uma motosserra, né? Ou de um acidente nessa área florestal, agrícola, né? Se falhar, ou o cidadão perde a perna, né? Ou pode até falecer, né? Claro que a gente entende que a segurança também não é só o equipamento de proteção individual, né? Mas que ele é vamos dizer assim, é um escudo, né? Para tudo aquilo que eu acho que você desenvolve, né, Gabriel? Você, como profissional, como engenheiro, florestal, engenheiro de segurança, né? Sabe que o EPI representa, acho que 5%, né? Do que é o setor de saúde e segurança do trabalho. Então ele é o último, né? O último recurso, né? Para que o usuário aí
tem a chance, né, de não sofrer uma lesão grave ou até virar óbito, né? Então, enfim, É, essa é a minha opinião. não, tá certo. Tu tocou num ponto bem, bem importante, não somente para usuários, né, de motosserras, mas qualquer outra atividade que envolve, né, digamos assim, um perigo, um risco, né, seja a céu aberto, seja em espaço confinado, né, seja aplicando, por exemplo, defensivo, seja operando uma roçadeira, seja trabalho em altura, né, existe, como tu falou, né, tem toda uma questão técnica, né, digamos, nesse processo, e eu quero, tipo, depois que tu aprofunde isso, principalmente na questão das calças anticorte. Mas só para aproveitar o teu comentário que tu falou que o EPI, né, ele é, digamos, um pedaço, uma etapa muito importante da atividade como um todo. Né? Atividade, por exemplo, com motosserra. EPI, ele não evita acidente. Né? A função do EPI não é evitar acidente. Que nem eu sempre digo, Rafael, na questão dos cursos e o pessoal que me acompanha, o EPI, como tu falou, é a última barreira, é o último recurso que existe caso, né, algo inesperado aconteça. Né? Eu tratei o inesperado, mas tu tem que prever durante o teu processo de trabalho, lá no início, antes de iniciar a tua atividade, no planejamento, que tu vai identificar os riscos e os perigos da tua atividade, e ali tu vai prever quais são os EPIs que tu tem que estar utilizando, né, para te dar uma proteção ainda maior. Né? Eu sempre gosto de dizer, porque parece que quando a gente está fardado com os EPIs, parece que a gente se sente um super-homem, né? A gente se sente melhor, né? O trabalho flui mais tranquilo. Não precisa ficar imaginando, por exemplo, se a motosserra der um rebote, ou se eu me desequilibrar com ela e ela vir para o meu corpo, vir para a minha perna, por exemplo, eu sei que vai ter a calça anticorte, é um produto homologado, testado, aprovado, né, que é garantia que ela vai travar a corrente. Até pode ter um hematoma, né, de repente pode tirar um pouquinho da pele pelo impacto, mas ela não vai dilacerar, ela não vai arrancar, né, eu não vou correr o risco, por exemplo, de perder a perna. Então isso vale para qualquer tipo de EPI, o capacete, o óculos, protetor facial, qualquer um, é importante. EPI, né, ele tem que ser um aliado do operador. O operador tem que saber que é importante, ele vale o investimento, o preço que for é importante porque ele vai estar resguardando a tua saúde. Isso é que tem que ficar claro. Legal, e eu acho que o entendimento do investimento, né, está muito, muito relacionado a cada pessoa, tá? A gente tem algumas dificuldades, né? A gente até às vezes entende como fabricante que o valor do EPI, né, em comparação por ser uma obrigação legal, né, ele acaba agregando ao custo da empresa, à atividade, né? Porém, pela nossa experiência, né, a gente tem visto que muitos casos, né, a pessoa acaba enxergando, né, que aquele EPI saiu barato quando tem um acidente, né, e esse foi absorvido, né, pelo EPI, né. Então, aí ele vê que aquilo, né, que ele investiu, né, aquela preocupação que ele teve em se assegurar, né, assegurar sua equipe, né, em se assegurar, né, valeu a pena, né. Porém, eu faço um paralelo, né, o EPI é como um seguro, né, um seguro, exemplo, de carro, né. Você só vai saber, né, que aquilo é barato ou caro no momento que você tiver o acidente. Né? Então é só usando, né, que você você vai saber que aquilo te custou barato ou caro. Então Não, assim perfeito.
é um ponto difícil, né, para quem fabrica, né? É um ponto difícil de convencer e de vender, né? Porém, eu tenho visto que a cada ano, né, até a obrigatoriedade legal ajuda nisso aí, né? Mas a cada ano a conscientização vem aumentando e eu acho que também essa essa pandemia, né, o momento que a gente está vivendo hoje, vai fortalecer ainda mais a consciência das pessoas do uso, né? Do uso, né? O EPI está muito ligado à vida. À vida. Perfeito. Letícia, aqui a Letícia botou um questionamento, uma pergunta, dá uma seguradinha que a gente já vai retomar a tua pergunta, mas o Maicon, ele botou uma pergunta aqui, Rafael, o Maicon, ele participou do nosso bate-papo semana passada, um cara gente fina, né, arborista aí de Jaguará do Sul, se não me engano, e ele te pergunta, ó, a Tecmater tem algum projeto em desenvolver uma linha para uso profissional para arborista? Estamos muito carentes aqui no Brasil, vejo um segmento muito forte. E aí? Nós, na verdade, não temos nenhum projeto, não temos nenhum projeto. Um incentivador nosso, acho que também nos deu assim uma luz, né? Que há essa necessidade, foi o pessoal da Jardim... O Flávio? Da Jardim Arte. Isso, o Flávio e a equipe dele, certo, né? O Flávio e a equipe dele, nos convidando para um curso dele, da gente participar e promover o produto lá. A partir da conversa que a gente teve, né, saiu um produto hoje que a gente chama que é as peneiras anticorte, né? São produtos que de fácil vestir. Então, o Flávio contribuiu muito nesse sentido para nós estarmos enxergando esse mercado. Porém, é um mercado muito, muito, muito pequeno no Brasil, né? Muito, eu diria assim, amador ainda, né? Não por parte de vocês, né, que promovem esse mercado, mas ainda pelo entendimento das empresas, né, de contratar uma pessoa para fazer uma poda, né, para fazer uma derrubada, exemplo, num condomínio, né, precisa fazer a poda, né? Quem que você contrata? Eu pergunto, né? Geralmente são pessoas que despreparadas, né? Alguém que saiu a mexer com uma motosserra, né? Aí a pessoa trepa na árvore e tenta fazer a poda, né? Com nenhum recurso, nenhum conhecimento técnico, né? E a gente sabe que é uma mão de obra extremamente especializada, né? Extremamente especializada, com técnicas aí de rapel, né? De subida na árvore, né? Mas realmente é um mercado ainda muito, muito pequeno no Brasil, né? Por causa, no meu entender, das empresas que estão contratando, né? E das pessoas que estão contratando. Ainda elas não enxergam que é uma atividade perigosa e uma atividade que necessita aí pagar o preço a que vale, né? E tanto o Flávio, né, tanto e o Maicon, eles trabalham nessa mesma linha, né? Aquele profissional que faz, digamos, um trabalho completo, tanto em solo, né, quanto em altura, e não é somente na atividade, né, de intervenção, não é somente de poda ou supressão, e sim é todo um cuidado, né? É como se fosse literalmente assim um médico da árvore, né? Esse, né, num português claro, é esse, digamos, o propósito deles. Quando tiver que, por exemplo, fazer uma amputação, por exemplo, né? Ou tirar um galho, é feito. Quando tiver que retirar o indivíduo por alguma questão de risco de queda, é eliminação da árvore. Mas eu acho, Rafael, que então isso já é alguma coisa que depende a curto, médio prazo, depende de algo que já dá para começar mapeado, porque ainda hoje,
né, como ainda ele é pequeno, e os profissionais mesmo, os caras focados, realmente são poucos, né? Mas Sim. talvez que isso aí está, digamos, está se encaminhando, está se profissionalizando, né? Hoje essa atividade a passos lentos ainda, mas eu vejo que ela já tá se profissionalizando, né? Essa atividade, não dá para dizer profissão porque ela não é regulamentada, mas atividade de arborismo, né? Aquele Isso. técnico, aquela pessoa, né? Aquele profissional especializado que tem todo um cuidado especial para tratar as E, nossas aves. Mas pode concluir. viu, Gabriel? E assim, a gente vê muita coisa, né? Eu vivencio, né, em feiras, o quão atrasado estamos, né? Eu confesso que, em comparação a, vamos dizer, uma América Latina, a gente está avançado, né? Mas em comparação a países desenvolvidos, principalmente aos países europeus, né? Então, o arborismo, né, e a própria colheita de árvore, elas são muito mais valorizados, né, esses profissionais, né? Eles são muito mais capacitados. Não que aqui não seja, né? Mas é um mercado ainda muito pequeno, né? De pessoas capacitadas para desenvolver essa atividade. Confesso para você, o Brasil, em relação a outros países, tem necessidades maiores por ser um país tropical, né? Tem muito mais árvores aqui, né? Que em países assim europeus, né? Estadunidense e etc, né? Acho que a gente tem Perfeito. necessidades, né? Bem maiores, né? Por ser um país tropical, de fazer poda, fazer supressão vegetal, né? Mantenimento das áreas verdes. Então, realmente, temos bastante mercado. Eu acho que isso vai crescer, principalmente com o crescimento da bricolagem, né? Que vem a passos lentos, né? Mas vem crescendo isso também aqui no Brasil. No Brasil. Per- Perfeito. A Letícia pergunta aqui, Rafael, o uso correto do EPI, né? Tu usando o equipamento certo para a tua atividade, certificado, aprovado e de qualidade, vai atenuar caso venha acontecer algum tipo de acidente, certo? Sim, sim. E a Letícia está bem clara nisso, bem certa disso, né? E realmente é bem claro, né? A, você, né, se aliar a equipamentos e empresas, né, que tenham uma questão de desenvolvimento, de acompanhamento e produção focada em qualidade, você não vai se incomodar. Se focar em preço muitas vezes acontece ainda, né, empresas que certificam um nível de produto, né, e vendem com outro desempenho técnico, um desempenho técnico inferior. Então, muitas vezes você acha que está protegido, né, com aquele nível de desempenho do produto, mas certas empresas entregam outro, né? Porque o próprio mercado acaba aceitando, né? Porque é mais barato. Porque é mais barato porque a pessoa empregou vamos dizer assim, um número, né, de certificação, né? Então, muitas vezes isso é uma preocupação nossa, tá? De estar sempre validando os nossos produtos, né? E imprimindo a marca Tecnat em produtos que prometem aquilo que podem cumprir. Isso é uma preocupação bem grande nossa. Não, perfeito a tua visão, né, digamos, como empresa, e eu vou dar a minha visão como instrutor de curso de motosserra. Vamos focar na questão, por exemplo, Rafael, na questão da calça, né? Então, a calça anticorte, função é minimizar o dano, né, dano físico caso ocorra, por exemplo, o contato acidental da corrente, né, no corpo, nos membros inferiores do operador.
Rafael, nós temos, né, inúmeras classificações de calça anticorte, né, tanto em número de camadas, tanto, por exemplo, voltado para a velocidade da corrente, tanto, por exemplo, também da extensão, da proteção dessas fibras ao longo das pernas. Né? Isso é um fator importante. Além disso, o que eu acho importante também a gente levar isso, né, digamos, para frente? O próprio termo, né, a sigla EPI, Equipamento de Proteção Individual. Então, cada trabalhador, cada profissional, cada operador tem que ter o seu. EPI não se compartilha. Né? Imagina eu tenho 1,60 m, uso uma calça, por exemplo, vamos supor, P, né? E tem um colega que tem 1,80 m e usa, por exemplo, uma calça G ou GG. Né? Como é que a gente vai se trocar? Né? Como é que a gente vai se trocar de EPI se eu tenho somente uma calça? Né? Obviamente, o EPI vai causar um desconforto, né? Tu vai se incomodar, tu vai se sentir incomodado, e a gente sabe que quando a gente trabalha incomodado, alguma coisa, né, nos tirando a atenção, cara, é um passo para dar alguma coisa errada. Então, é fundamental, né? Tu sempre tá usando o EPI, digamos, de acordo com o teu biotipo, né? O próprio nome Legal. diz, EPI, né? Não se compartilha EPI. Exatamente, eu ia fazer um complemento nisso aí. Na verdade, a própria legislação, né, é uma questão assim bem rígida, né? Até o nome, né? Equipamento de proteção individual, né? Isso aí está na NR6 e isso diz que o EPI ele é único, né? Você recebeu o EPI, você como colaborador, né? Você é obrigado a manter ele, né? A ter os bons cuidados com ele, etc. Porém, porém o que a gente muitas vezes vê, né? Esse compartilhamento. Então, isso acaba trazendo, vamos dizer assim, a não adequação, né? Daquele produto ao teu biotipo. O Brasil tem um complicador, né? É uma miscigenação muito grande, né? Então, a gente, como fabricante, a gente se vê muitas vezes, como se diz, com um desafio grande de produzir um equipamento que proteja, né? Te dê ergonomia, né? E que sirva em todo mundo, né? De uma forma confortável. Né? Então, essa foi a base até do nosso produto, tá? Das vestimentas anticorte. Quando a ideia, né, do anticorte, né, ele vem dos países nórdicos, tá? Então, o que eles criaram, né? Todo mundo imagina que é um produto assim de aço, né? Que a motosserra vai pegar e só vai bater contra o impacto aí não vai cortar. Na verdade, ela corta, né? Mas o conceito é você parar o sistema da motosserra. Então, tem as fibras anticortes que elas vão cortando e ela tem que chegar e parar num certo tempo, né? Ela tem que ter esse tempo de frenagem, né, do sistema, para que não corte a perna, né? Não corte os braços, não corte as mãos. Né? Então, ela tem que ter essa preocupação quanto a, a frear a motosserra. Né? A frear a motosserra. Então essa é onde está, né, os diferentes tipos de produto a nível mundial e que a gente, lá no passado, tropicalizou. Por quê? Como é a ideia dos países nórdicos, né? Então, são países frios, né? Então, hoje, o produto que a gente vê é um pouquinho mais robusto, né? Que ele usa em épocas de frio, com neve. Então, são produtos, assim, até
um pouco impermeáveis, e a gente, em 86, acabou, até com os recursos que tinham locais, acabou desenvolvendo as fibras anticortes mais abertas, né, que transpira mais, né. O pessoal, imagine, cortando árvore lá no interior do Maranhão, né. Então, assim, com um produto europeu, a pessoa praticamente não consegue nem usar, né? Não consegue nem usar. Já com o nosso, é aí que a gente entrou na nossa, vamos dizer, nosso DNA de inovação, a gente acaba tendo um produto mais leve, né? Que transpira mais e consegue, vamos dizer assim, no tempo necessário, de acordo com a norma, frear a motosserra. Então, esse é um desafio, né? Aí você tem que atender, né, o operador lá do Maranhão, né, que tem um biotipo, né? Aí você vem aqui para o sul, que tem outro biotipo. Então, é um desafio isso, Gabriel. Mas, e também é um limitador também do nosso desenvolvimento, né? Mas a gente sempre acaba, de alguma forma, né, atendendo às necessidades do usuário. Perfeito. Voltando, reforçando a questão da calça anticorte, porque eu entendo que é para o mercado agroflorestal, né, eu acho que é o EPI, digamos, mais importante, aquele que é fundamental em função pela proximidade, né, que tu sempre trabalha com equipamento, né, com a motosserra, sempre próxima do corpo, e qualquer movimento brusco, qualquer descontrole da atividade tem muita chance, né, do equipamento ser projetado contra as tuas pernas. Tanto que na operação florestal, isso independente, né, se é área urbana, se é na copa da árvore, se é em área rural, em qualquer ambiente de trabalho, em qualquer finalidade, 30% em média dos ferimentos ocasionados da motosserra é nas pernas do operador. Né? Então, 30%. Então, tu já vai estar, digamos, reduzindo, né, o risco de tu ter uma lesão séria, grave, em 30% durante a atividade, né? Daí o cara pensa, será Não que eu só uso ou não isso, uso a né? calça? E uma amputação, né? Uma Claro, amputação. não, Mas, claro, com certeza. E eu queria só para o pessoal que tá conosco, eu queria que tu, dentro digamos, das tuas limitações de informação, né, que a gente sabe que é tudo uma questão, digamos, de cunho sigiloso, mas eu queria que tu só passasse para nós, para o pessoal saber como é que é o processo, porque a gente só imagina, né, pega a calça da gaveta, calça ela, trabalha e devolve. Né, mas por trás, né, de eu simplesmente fazer o uso do equipamento, qual que é o processo de construção, de validação, de aprovação pelo órgão responsável para liberar esse produto para ser comercializado? tá. O equipamento de proteção individual, né? Ele é regido pela NR6, né? Quem hoje administra é a Secretaria de Segurança do Trabalho, né? Que agora faz parte do Ministério da Economia. Para a gente certificar, né, as vestimentas anticorte, a gente precisa, primeiramente, levar a um laboratório, tá, que tenha homologação da secretaria e é, que dentro do Brasil tenha uma norma nacional, tá? O Brasil segue a norma ISO 11393, né, para equipamentos para proteção contra acidentes de motosserra, né? Então, para ele considerar um EPI, né, ele tem que ter essa norma, então legalmente tem que ter uma norma nacional, senão ele não é considerado um EPI, ok? Mas a gente tem que seguir nesse processo de certificação. Essa norma nacional, né, ela é a ISO 11393, então ela está baseada na norma europeia EN 381, tá? Europe Norm
EN381. No caso das vestimentas, né, de proteção às pernas, né, as calças, tipo calça, ela tem vários níveis de proteção, tá? Então, são 3 níveis, tá? Que eles chamam de classe. Então, classe 1, classe 2 e classe 3, ok? Dentro dessas classes, ela pode ter 3 modelos diferentes. É o modelo tipo A, tipo B e tipo C. No modelo tipo A, então, a receita das fibras anticorte, então, ela tem um desenho, tá? Desse tipo A, que ela protege basicamente em torno de 230 graus ao redor da perna. Todas aquelas áreas, né, que estão expostas e que podem ter um acidente, até 230 graus. Então, o que os europeus, né, porque isso tudo foi criado e pensado pelos europeus, né, que quando você é um profissional bem treinado, a área de proteção com as fibras pode ser um pouco menor, né? Você não precisa de uma totalidade de cobrimento das pernas com as fibras, tá? Já no tipo B, ela já vai um pouquinho mais ampla, né? Em torno dos 270 graus de proteção. E no tipo C, é o que eles entendem lá de um profissional que não sabe operar gamma-serra, né? Então, que cubra tudo com a proteção, tá? Isso traz, né? Cada tipo, né? Cada desenho ali, ela vai mais fibras anticorte, ok? Claro, não necessariamente número de camadas quer dizer que vai proteger mais ou menos, e sim a tecnologia dessas fibras. Hoje, temos modelos, né, que são com menos camada e que atende a uma certa classe. Cabe ressaltar que cada classe está interligado à velocidade da motosserra a ser usada. Então, classe 1 para motosserras até 20 metros por segundo, classe 2 para motosserras de 24 metros por segundo e classe 3 para motosserras até 28 metros por segundo. Então, ela vai ser testada, né, no Laboratório Nacional. Hoje, quem testa isso é o IPT, tá? É o único que é homologado e o único que tem hoje o laboratório para testar produtos para motosserra, ok? E aí ele faz esse teste, tá? Porém, todo esse desenvolvimento, né, como é a calça, como é costurada, cabe a cada empresa fazer. Então, assim, não tem o certo e errado, né? Na verdade, tem se aquela vestimenta, aquela calça protege ou não contra aquela velocidade da motosserra. Não sei se eu consegui explicar, né? Mas tem todo, na verdade, um estudo para quê? Né? Para tentar trazer mais ergonomia, né, ao usuário, protegendo ele contra a serra, fazendo com que essa motosserra, né, ela pare, né, no contato com as fibras. E essa explicação de cunho técnico, né, Rafael, eu acho que isso nós não encontramos em lugar nenhum, né? Não tem em livros, não tem em manuais, não tem na internet. Então, quem está conosco aí, eu acho que ficou, né, recebeu em primeira mão, né, essa informação.
muitos compram o EPI, né, leva em consideração o preço, né, quanto, eu vou pegar o mais em conta, vou pegar o mais barato. Então, a gente tem que ter um cuidado. Mas o que eu sempre gosto de frisar, Rafael, é que o processo, né, de operação da motosserra, ele não se restringe somente a fazer uso do EPI, né? Ele não se restringe somente a tu ter o curso, ele não se restringe somente a tu saber operar o equipamento ou planejar a atividade. Mas é importante o quê? Tu saber que aquele equipamento que tu está utilizando, ele tem que ser, digamos, teoricamente compatível, né, com a calça que tu está utilizando. Né? Foi a questão que tu comentou, né, da classe 1, 20 metros por segundo, classe 2, 24 metros por segundo e classe 3, 28 metros por segundo. Então, quanto mais potente a máquina, teoricamente, né, mais rotação, mais velocidade, mais rápida a corrente vai percorrer o sabre, ou seja, maior vai ser a velocidade. E talvez tu tá com uma calça, por exemplo, que ela te dá uma proteção, tu me corrija se eu tiver errado, mas tu tá com uma calça, por exemplo, que te dá uma proteção lá de 20 metros por segundo e tu tá usando uma máquina, por exemplo, de 90 cilindradas, né, é desproporcional, né, o EPI com o equipamento. Então, aumenta o risco já, né, de tu mesmo estando com essa calça, de ter algum resultado um pouquinho pior, né, comparado se tivesse com o equipamento compatível com o equipamento, com a calça que tu tá utilizando. É mais ou menos isso, né? Ou não? Sim, sim, você está totalmente certo. Eu gosto muito de comparar com a indústria automobilística, né, que é uma indústria bem desenvolvida e nessa área de segurança. Eles sempre estão inovando, né? Sempre estão à frente. Comparo com um carro, né? Você está lá numa via, né? Com um carro despreparado para aquela via, você está, vamos dizer, fadado em um acidente, né? Até uma lesão maior do que um carro mais preparado para aquilo. Então, eu gosto de fazer essa comparação, né? Essa indústria automobilística tem muita coisa para nos ensinar, né? Na área de segurança, também dos EPIs. É bem legal nesse sentido. Mas, enfim, tem bastante conexão também com os outros produtos, né? Claro que a calça, ela tem, vamos dizer, a importância ali, porque o risco das pernas são grandes, né? Mas também tem outros produtos que faz todo um complemento dessa segurança, né? Hoje a família, e pouca gente conhece, né? A família, vamos dizer assim, de produtos de proteção específicos para motosserra, tem a calça, né? A camisa e a luva, né? Então os três, né? Eles têm a mesma tecnologia que tem a calça. Tem uma luva também, né? Além dos riscos mecânicos, né? Ela é testada para motosserra. A camisa também, né? Uma camisa com os tecidos, com as fibras anticorte. Tem muito, você sabe melhor do que eu, né? Tem muitos acidentes causados principalmente por rebotes, né? Por rebotes. Então, a calça, vamos dizer assim, é a área mais exposta, né? Mas também hoje já tem outros produtos para outras partes e membros dos usuários. É como se fosse um complementa o outro, né? Tem também o próprio coturno florestal, né? Que tem biqueira de composite, né? Que tem a Ah, lingueta sim. ali também anticorte, né? Palmilha antiperfurante. Então acho que é tudo né? Acho que um complementa, né? O outro eu só usei citei a questão da calça porque digamos é o local mais exposto, né, que a gente, digamos, tem durante a operação, muito pela proximidade, né, da máquina do nosso corpo durante a Eu, atividade.
Eu acho um ponto legal, até para a gente colocar, né, a gente falando de anticorte, é a questão da ideia das pessoas, né? Que colocando, às vezes, um outro material, né? Acaba até garantindo uma proteção maior. Exemplo, uma perneira. Quando a gente usa, em qual região, né? Você usaria uma perneira? Ah, é. O Brasil ainda tem, por por ser um país tropical, né, tem um risco de animais peçonhentos, né, grande, né. Fora também a questão de você caminhar nos bosques, né, nas áreas verdes aí, a parte de desgastes aí dos produtos quando tá em movimento. É onde usar, né? Então, nós acabamos, né, com a experiência, com os testes, né, percebendo que as perneiras, elas de obrigação, né, devem ser usadas por debaixo das vestimentas anticorte, né? Por quê? Porque quem garante o freio da motosserra é as fibras anticorte. Quando colocado por cima, você atrasa, né, essa ruptura da fibra até o sistema da motosserra. Então demora mais para frear a motosserra e faz com que isso chegue mais perto ao corpo ou faça uma lesão maior. Então essa é uma coisa bem interessante, é uma quebra de paradigma, né? Bem grande, porque as pessoas pensam que estar com uma perneira por cima, né, ela está mais protegida ainda contra a motosserra. Então é uma coisa assim que a gente gosta de ressaltar e reforçar. Não, eu sempre comento isso, porque essa informação eu obtive, né, diretamente de ti. E além disso, né, tu vai ter o prejuízo financeiro, né, porque a tua perneira, automaticamente, ela vai se inutilizar também, né. Então a perneira não tem propriedade anticorte, né, tu vai detonar, tu vai rasgar, tu vai comprometer ela e vai ter que descartar juntamente com a calça. Se a perneira Sim, está por sim. baixo da calça, tu tem uma grande chance, né, da corrente parar nas fibras ainda e não chegar no próprio EPI, na própria perneira. É. Mas eu digo, Gabriel, na verdade é que a gente gosta do que a gente faz, né? E a gente Claro, claro. faz, né? E a gente faz para o cliente, pensando no cliente, né? Todo o desenvolvimento, né? E você já nos conheceu, já veio aqui, está baseado no usuário, né? No usuário. A gente gosta de ir para campo, né? Gosta de conhecer, de propor coisas diferentes, adaptar aquilo, né, que a gente tem localmente, né, não inventar a roda, né, na verdade é você simplificar, né, para poder e sem perder principalmente a questão da segurança, né, você simplifica, né, para trazer mais segurança, mas todo esse desenvolvimento é coisa de 35 anos, né? A Sim. gente vem dia a dia, né? Experiência por experiência, né? Sugestão, né? Exemplo do Flávio, né? Do próprio Maicon aí, questão da preocupação no mercado arborista, né? Isso vai trazendo conhecimento para nós, né? Para a gente propor, né? E propor soluções que acabam trazendo inovação, né? Por causa, exemplo, da vestimenta, né? Anticorte, hoje a gente tem um produto inovador que praticamente poucos escutaram falar. É uma calça para mordida de cachorro. Né? Hoje a gente tem um EPI para mordida de cachorro. Por quê? Porque os usuários, né, eles tinham a ideia que uma calça anticorte serviria para mordida de cachorro. Porém, a gente viu a oportunidade, né, nessa necessidade e acabou desenvolvendo algo que transpira, mas que minimiza a mordida do cachorro. Claro, a motosserra não é, vamos dizer assim,
não é um animal, né? O animal peçonhento, né? Mas o conceito dela é basicamente como uma mordida, né? Ela vai lá e agarra, né? Ela vai lá e agarra as fibras, né? A corrente da motosserra vai lá e agarra, sei lá, acaba aí com a perna do operador, né? Mas com a fibra, não, ela como se fosse uma mordida, ela pega e vai lá no peão da motosserra e trava. E aí, nessa ideia, né, a gente acabou desenvolvendo esse TI, né, com o mesmo conceito, né? O animal vai lá, ele vai e morde, né, a perna. Então, como a gente fazer para que essa mordida, né, não atravesse ou minimize, né? Minimize na hora que o animal, o cachorro vai lá. Então, esses conceitos assim, né, que a gente traz de um mercado, né, e adapta para outro, né? Por outro lado, a gente sabe que a atividade motosserra é pesada, né? Você vai a campo, né? Além dos EPIs, né, que tem, são mais, vamos dizer assim, que agregam mais tecidos, né? Que tem assim um conceito aí de trazer mais, mais, mais peso, né? Porém, você sempre tem que fazer e sempre tem que tirar, né? Esse tipo de atributo, né? Tem que tirar peso, traz conforto térmico, traz repelência, etc. Então, tudo isso, né? Tudo isso no desenvolvimento dos EPIs é importante. Mas para isso tem que conhecer para quem o usuário, né? Quais são as necessidades básicas dele, né? E se colocar no lugar dele, né? Para tá fabricando e produzindo isso. Porém, é, é bem complexo, né? Chegar a isso, né? Quando a Com pessoa certeza. mas a solução é essa só, né? Na verdade, ele é bem mais complexo, né? Com Você certeza. pega lá, costura, né, e entrega. E, Geralmente a ideia e, das pessoas são essa. sim, e não, e como tu falou, né, vai chegar aí a 35 anos, né, de trajetória de caminhada Tech Mater, isso não foi de um dia para o outro, né? Então foram vários, né, vários estudos, né, vários projetos para te chegar onde a empresa hoje está inserida, né, como sendo uma referência para o E mercado a gente faz, agroflorestal. legal. A gente faz uma pergunta, né? Principalmente para aqueles clientes. Ah, mas esse produto, né? Mas esse produto funciona? Daí a gente pergunta, tá? Se não funcionasse, você acredita que a Tecmater existia? É, Quantas é por calças aí, já foram vendidas, né? né? Então, quantas calças já foram vendidas, né? Quantos produtos Sim. já foram adquiridos, né? E já sofreram o acidente. E, Então e quantas e quantas calças, né? Pernas, né? Pernas de calça eu já testei para realmente comprovar na prática, ao vivo, a eficácia que realmente funciona, né? Se tu ainda opera motosserra, né? E tu não usa calça, tu tá tendo muita sorte. Mas o dia de amanhã a gente não sabe o que está reservado para nós. Pode ser apenas um sustinho, ou pode o quê? Resultar na perda da perna, ou até num acidente fatal, né? Então é importante exatamente. que baitas informações aí tu tá trazendo aí pela tua experiência aí para nós, Rafael. Aqui a Letícia, ela complementa aqui e ela me perguntou, né, em relação, né, ao preço ou qualidade, né, o que a gente leva em consideração. Particularmente, Letícia, o meu entendimento acerca dos EPIs, tá? Ele não é assim que ele seja menos importante, mas ele é secundário na atividade de motosserra, tá? Especificamente no motosserra, tá? Porque até
tu sofrer um acidente, né, ou um incidente, ou causar um acidente, alguma coisa do teu processo de trabalho, né, do teu passo a passo que tu executou, do teu planejamento, né, alguma coisa falhou. Bom, se falhou, o EPI está aí para minimizar essa falha, para minimizar esse dano. Tá? Então, chegando no teu questionamento, qualidade, sem sombra de dúvida. Né? O Rafael colocou ali as características, né, de cada um, né, que as calças possuem. Então, vai de cada um. Tu pode, por exemplo, querer comprar uma calça que custa R$ 100, né, ou tu pode investir numa calça que custa R$ 200, né? A decisão é sempre do cliente, né? Ou é do patrão que quer fornecer, né? Tem lá uma equipe, por exemplo, que faz um determinado tipo de manejo e tem que cobrar EPI porque o contratante, né, está exigindo, e dá lá e compra qualquer tipo de calça, né? Isso é do jogo. Mas na minha concepção, né, eu acho que o ponto mais importante é para te executar uma atividade segura é a segurança de quem está envolvido no processo de trabalho. Né? E a segurança ela passa pelo uso dos EPIs. Não é que seja nem menos ou mais importante, ela complementa a atividade. Então, produto de qualidade é fundamental para te estabelecer um ambiente seguro, para te desempenhar a tua atividade e ter a chance, assim como tu saiu de casa de manhã, tu poder retornar no final do dia. Essa é a minha visão, né, que eu tive lá quando iniciei minha atividade profissional e que eu não arredo o pé. Né? Eu acho que um ponto complementa o outro. A gente tem que dar valor, né, Rafael? A gente tem que dar o valor à nossa vida, a gente tem que dar valor aos nossos colegas de serviço, a gente tem que dar valor à nossa família. Lembra que tem alguém sempre te esperando tu voltar para casa. Quantos que saíram ontem, que saíram hoje e que vão sair amanhã, que não vão voltar para casa por algum desvio de conduta durante a atividade. E muito desse desvio de conduta não está ligado ao não uso do EPI correto, ao não uso do EPI adequado, ou simplesmente ao não uso do EPI para executar a atividade. Acho que espero ter te respondido, Letícia. Legal. Legal. Rafael, aqui para você que o nosso horário aqui tá estourando. Nós tinha combinado, né, a questão de 1 hora, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta de implicação legal, que eu tenho certeza que quem está conosco aqui vai ajudar bastante, né? Tem uns acidentes de trabalho, né? Eventualmente é só a gente colocar aí na internet, abrir o jornal hoje, vir, alguém se acidentou. Tá? Eu queria que tu falasse na questão jurídica. Tá? Qual é o impacto jurídico, por exemplo, sobre o EPI, sobre a falta do EPI sobre o operador? Eu tenho uma opinião bem polêmica, né, sobre isso. Claro que é uma obrigação legal, né? O uso de EPI é uma obrigação legal. Então, se o usuário, né, não usar, ele é fadado a ser mandado embora, né? Se o patrão não fornecer, ele é fadado a levar uma multa, né? E até interditar a operação dele, tá? E o próprio governo, né? Se não exigir, ele é capaz de ter um prejuízo, né? Principalmente na área previdenciária, né? Então, porque você tendo pessoas, né? Vamos falar, encostadas, né? No INSS, você acaba também, toda a sociedade pagando por isso, né?
Então, é mais o governo gastando dinheiro, né, para cuidar dessa pessoa, né, para deixar ela sem trabalhar, ela não está produzindo. Então, para a sociedade, isso aí custa, eu acho que é o maior dano. Porém, na minha opinião, independente do CA, né, da certificação, né, eu acho que quem é mais penalizado, né, por não estar usando é o usuário final, né? Se ele tem um acidente, né, o trauma psicológico que ele tem, né? Oi, desculpa. Onde Voltou, eu beleza. parei? Ali a questão, né, que tu falou que, digamos, quem estaria Isso, mais, quem teria um prejuízo maior prejudicado, né? o operador, o próprio funcionário, né? Isso, o próprio Isso. funcionário, né? Porque imagine, né, você lá operando uma motosserra, né? Aí você perde uma perna, né? Quem é o maior penalizado, né? Esse funcionário vai ficar encostado, né? Vai que ele gosta de um futebolzinho aí no final da tarde com os amigos, né? Vai deixar de jogar aquele futebolzinho que ele gosta, né? Então, assim, são, às vezes as pessoas não percebem, né? Mas elas acabam, o usuário, né, acaba sendo prejudicado, né? Aqueles que são profissionais liberais, né? Ele tem uma perda no membro, né? Não consegue executar o serviço. Primeiro que para ele se realocar no mercado vai ser muito mais difícil, né? E segundo, ele acaba também tendo que virar imposto, né? Muitas vezes até já trabalha informal, né? E a próprio governo também não dá esse amparo, né? Não dá esse amparo também para esse profissional. Então, eu repito, né? O EPI é um seguro, né? É um seguro. É um seguro que você está contratando, né? E que vai te garantir aí, ó, serviço, né? Vai te garantir continuar trabalhando, vai te garantir vamos dizer, uma longevidade na parte tua produtiva, né? Dos anos produtivos. Enfim, É, é bem polêmico ele. sim, é isso que eu tento, que a gente também, né, todos os profissionais que de uma forma ou outra, né, trabalham no próprio manejo, seja instruindo, seja capacitando, que é o meu caso, ou seja prestando serviço, né, é ter essa conscientização que muitos veem o EPI como sendo, né, um estorvo, como se diz, né, aqui no RS, né, algo para atrapalhar o trabalho, né, e é justamente o contrário, é algo para fortalecer o trabalho, é para deixar tu mais tranquilo, né, tu focado somente naquilo para execução da tua atividade, né? Nada adianta, por exemplo, tu usar um EPI, por exemplo, que não é, digamos, adaptado ao teu corpo, como tu já discutiu antes, né? O biotipo não apropriado. Então, tudo isso tem que ser levado nesse momento, né? Na própria aquisição do EPI, realmente se ele vai, digamos, te ajudar naquilo que tu precisa, né? Que ele realmente te dê proteção. Mas, Uh, mas, mas temos muito, viu, Gabriel? Temos muito a melhorar, né? Como com país, né? certeza, com Como certeza. desenvolvimento. Com Eu certeza. digo a nós fabricantes também, né? Nós fabricantes, como o Michael falou ali, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida, né? Eu dou o exemplo daquele capacete que eu te mostrei, né? Aquele conceito de capacete Sim, europeu, o capacete sim. nacional hoje, né? Então, assim, a gente pode chegar além, né? Mirando lá nos países desenvolvidos, a gente pode melhorar muito mais, né? E trazer, vamos dizer assim, melhorias para as pessoas também, escolhas, né? De produtos bons e melhores Não, para as pessoas. não, eu acho que é um caminho, e até esses comentários, né?
que aparece, o próprio do Michael, a questão, né, de produtos para arboristas, agora o Flávio aqui também colocou, da calça de proteção para arborista, né, eu acho que isso é tudo é válido, né, como tu comentou antes, é um mercado ainda que não está muito aquecido aqui no Brasil, mas tem tudo, né, tem tudo para crescer, já está crescendo, mas devagarinho, né, tem os profissionais comprometidos, né, que tem essa preocupação, né, de prestar, além de prestar um serviço adequado, correto, também tem a preocupação com a vida, com a sua vida e com seus funcionários também. E tem tantos outros, né, que se aventuram na área, né, digamos, têm experiência, fazem há bastante tempo, mas estão à mercê, por exemplo, né, de sofrer algum tipo de acidente, e, por exemplo, não estar para o dia seguinte para fazer atividade. Então, eu acho que isso é o nosso caminhar, né? Então, o objetivo sempre, né, desses nossos bate-papos aí é trazer uma pessoa bacana, comprometida, né, com conhecimento técnico dentro da sua área para a gente estar divulgando, é trocar uma ideia, né, respondendo perguntas, ouvindo questionamentos. Eu acho que todo mundo nesse momento, eu acho que todo mundo sai ganhando. Aqui eu só, Rafael, se tu me permitir, eu sei que só para nós indo aqui para o encerramento, deixa eu achar o nome aqui do nosso participante, que é o Eduardo, né? Ele perguntou se, no caso, não tem nada a ver com a live, mas se eu não iria fazer algum vídeo ensinando a fazer o face cut ou o back cut, né? Eu imagino que ele deve estar perguntando, por exemplo, reproduzir alguma coisa assim com a questão do próprio rebote, né? Então é algo assim extremamente perigoso. A gente não quer sofrer, por exemplo, nem quando está trabalhando, imagino como fazendo uma demonstração, né? É extremamente arriscado, né, a gente fazer esse tipo de procedimento para mostrar, né? Claro que é bacana, é importante, mas cara, o bicho é bruto, cara. Não dá para brincar. Eu queria instigar ele, né? Como fazer para não chegar nisso, né? Eu acho que o Né? ideal é esse, né? Às vezes a gente fica preocupado, vamos fazer uma armadura, né, para proteger Isso. o operador, né? Dá para fazer, né? Armadura dá para a gente fazer, como lá na época de Roma, né? Dos romanos, né? Não, Dá para fazer uma com armadura, certeza. né? E vai proteger. Mas eu te digo, isso é ergonômico, né? Isso é ergonômico. Então é um negócio bem a gente tem que pensar como não chegar, né, Claro, ao rebote, né? Como não chegar claro. ao rebote. E isso aí dá uma outra live, né? Para a gente falar somente dessa, né, dessa situação peculiar aí. Aqui a Renata colocou a Tecmater, parceira da Lince Atacado há anos. Ó, que bacana aí, ó. Legal. Participando aí, Isso aí. participando aí conosco. Obrigado Rafael, pela presença. deu o nosso horário, já passamos, né? Nós tinha aqui em off combinado, mas eu acho que foi bacana, passamos um pouquinho, mas eu acho que foi informação de bastante qualidade, conteúdo bem forte para o pessoal que está nos acompanhando e posteriormente que vai assistir em outro momento. Queria lembrar que o nosso encontro da semana que vem vai ser na terça-feira, tá? E tem relação até com a nossa conversa aqui. Primeiros socorros na atividade florestal, né? Então vai ter um cara, Beleza. né? Vai ter um cara gente fina aí que vai estar, digamos, passando todas as dicas, orientações aí de como evitar e acontecendo, como se comportar, por exemplo, em caso de um acidente. Vai ser terça-feira que vem a nossa live, não quinta-feira. A disponibilidade dele era somente na terça, então a gente vai fazer essa exceção, então, de fazer a nossa live terça-feira que vem, terça de carnaval, às 8 horas da noite. Rafael, eu queria novamente te agradecer a presença, a parceria de estar contribuindo aí conosco aí nessa tua experiência, nessa tua jornada aí como empresário do ramo na fabricação, produção de EPIs para o mercado nacional e mercado internacional, já que também que tu abrange, né, alguns países aí da América
Latina. O pessoal que ficou conosco aí, brigadão pela parceria de sempre. E aproveita aí, Rafael, uns minutinhos aí para te dar um alô final aí para nós. Ok. Então, pessoal, muito obrigado a todos, tá? Queremos, na verdade, mostrar que a Tecmater, né, é preocupada com o ser humano. A gente tem preocupação com o ser humano. E tudo que a gente faz é preocupado lá com o usuário final, né? Que ele tenha mais ergonomia, né? Mas sem perder, né, nosso produto, sem perder a capacidade de proteção. Então, vocês podem encontrar, né, todas as informações dos nossos canais, né? YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, e também podem estar nos contatando, comprando, né, em diversos hoje marketplaces do Brasil. Além de estar ligando aqui, tem uma loja física também, para quem mora aqui perto. Então podem estar também adquirindo os nossos produtos ou conhecendo a empresa. Show, Rafael. Obrigadão aí mais uma vez pela disponibilidade, pela parceria aí de sempre. E para o pessoal que ficou conosco aí também, brigadão aí e até a nossa próxima live semana que vem, então. Tá bem? Abraço aí para todos. Obrigado. Até mais. Agradeço valeu. A todos. Tchau. Até mais. Valeu. Tchau. Boa noite, valeu. Tchau. Boa noite.